Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. Nessa aula, daremos sequência ao conteúdo que foi apresentado na aula anterior. Na aula anterior, falamos um pouco sobre o filo Molusca. Dentro do filo Molusca, estudamos algumas classes que são importantes para compreender a história evolutiva do clado. Vimos as características gerais de cada classe. Agora, vamos entrar em um novo conteúdo. Caso você queira acompanhar essa aula, ela foi preparada em cima do conteúdo da nova apostila Positivo, volume 6, que compreende a página 10 até a página 13. Bom, mas o que seria o filo Annelida? O filo Annelida ele é compreendido por vermes de corpo cilíndrico, geralmente alongado e cheio de segmentos, tá? O que vai caracterizar o filo Annelida é o aparecimento desses segmentos. O filo Annelida ele é compreendido atualmente como tendo descrito na literatura aproximadamente 15 mil espécies. Bom, essas 15 mil espécies, ela é descrita apenas como 15 mil, mas provavelmente deve ter muito mais, porque ela é pouco estudada atualmente, tá? Bom, existem espécies tanto de água doce quanto marinhas, que vivem em água salobra, né, água salgada. E também pode ter espécies terrestres que vivem em ambiente úmido, tá? Contemplando também animais sésseis, que, como falamos em algumas aulas anteriores, animais sésseis são aqueles animais que não têm locomoção. E temos os animais também que são móveis, que têm uma locomoção, e chamamos eles de errantes, né? Que não têm um local fixo para sua moradia. Bom, com relação à estrutura corporal desse animal, temos aqui um representante, né, do filo Annelida. Esse animal ele vai apresentar estruturas musculares, né, que vão ajudar na parte circulatória. Temos aqui as estruturas que denominamos de coração. Muito simples, por sinal, porém já é eficaz para esses animais. Vamos ter o aparecimento de uma cavidade celomática, do celoma. Bom, o filo Annelida tem como característica a simetria embrionária dele como sendo bilateral. Já estudamos com relação a isso, que é a forma que temos de fazer a divisão por igual desse animal, que no caso seria passando, né, repartindo ele ao meio para que aconteça essa divisão por igual. Temos a presença de um celoma, que é uma cavidade onde vai ficar ali as estruturas das vísceras, né, desse animal, e que nesse filo em específico tem uma importância muito grande que será falado um pouco à frente, tá? Bom, esses animais são triblásticos, possuem aqueles folhetos embrionários, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, tá? Que no caso vai fazer com que nesses animais surjam uma epiderme simples, tá? Mas porém já desenvolvida, já que vai revestir o corpo desse animal. Bom, quando falamos de metaméricos, estamos falando que a cada segmento do corpo do animal teremos a repetição dos órgãos, tá? Um exemplo, na imagem a seguir, temos o desenvolvimento de um coração simples, né, que já ajuda no sistema circulatório desse animal.
Temos o desenvolvimento da boca, que é a utilização do prostômio, né? O prostômio ele faz originar essa boca nesse animal. Temos a faringe, um sistema digestório já complexo, né? Completo. Temos um papo, uma moela, que estaremos falando um pouquinho mais para frente. E na metameria, tá? A metameria ela vai ser o que vai caracterizar esse filo, tá? O filo anélida. Dentro de cada metâmero que denominamos, tá? De cada estrutura dessa daqui, vamos ter uma repetição do sistema circulatório, digestório, reprodutor, unidades do sistema nervoso, que são os gânglios que aparecem, né? E cordão nervoso, e grande repetição dos órgãos dentro do corpo desse animal, tá? Bom, só falando um pouco mais sobre esses animais, a parede do corpo desses animais, tá? Vai apresentar uma cutícula. Vamos estar falando um pouco mais para frente, mas só reforçando, vai aparecer uma cutícula que ajuda no revestimento do corpo desse animal. Uma epiderme simples, como eu havia dito anteriormente, tá? Que tem um aparecimento de uma epiderme simples, uma musculatura que é longitudinal, tá? E também vamos ter o peritônio, que vai forrar o celoma, que vamos ver também um pouquinho mais para frente. Bom, no sistema nervoso, vemos que o sistema nervoso é difuso, né, no corpo desse animal, cordão nervoso central. Temos o aparecimento de gânglios cerebroides, que vai ajudar esse animal, tá, no comando nervoso, né? Temos o aparecimento de um anel nervoso nessa região. Esse anel ele sai do gânglio cerebroide, ele vai passar entre a cavidade da boca, tá? E a faringe aqui, temos a faringe. Ela, uma parte passa do outro lado da faringe e essa vem por aqui, tá? Aí forma uma espécie de anel, reparem. Então temos a formação de um anel nervoso. Temos gânglios no decorrer do corpo desse animal, tá? Para ajudar na transmissão nervosa. Bom, esses animais irão apresentar sistema sensorial. O sistema sensorial disperso que vai ajudar o animal a perceber, tá? Algumas espécies vão utilizar determinados receptores, tá, de percepção, sistema sensorial. Ele pode ser do tipo fotorreceptor, ao qual o animal ele tem uma estrutura que assimila um olho, tá? E ali ele consegue perceber o fóton que chega e fazer a formação de pequenas imagens, ainda simples, porém eficazes para ele, tá? Vamos ter a parte sensorial, né, os gânglios sensoriais do tipo quimiorreceptores, ou seja, esse animal ele vai conseguir apenas perceber substâncias químicas no ambiente, tá? Então, através dessa substância química, ele consegue fazer a percepção ao seu redor. E mecanoreceptor, quando fala mecanoreceptor, é que esse animal ele consegue perceber de acordo com táteis, né? Onde o animal consegue tatear aquilo que está próximo a si e assim perceber o que tem à sua frente ou ao seu lado, tá? Aqui temos algumas estruturas, né? Aparecimento de olho, de boca, que é de uma sanguessuga. E também temos, como havia dito, um mecanoreceptor, é a função tátil, né? Utilizado através de cerdas que tem no corpo do animal. Bom, revestimento e proteção. Havíamos falado um pouco, né, anteriormente, que nesse filo, né, no filo anélida, começa a aparecer uma cutícula. Não é uma novidade evolutiva no meio biológico, porém tem a cutícula que ajuda, né, como havíamos falado, filos anteriores,
que a cutícula ela aparece para dar uma proteção ao corpo do animal, né? A pele do animal, né, do piloanélida, geralmente é muito permeável. Por quê? Porque ajuda nas trocas gasosas, tá? Bom, o corpo desse animal, vamos ter o desenvolvimento de uma epiderme. Essa epiderme já, como havíamos dito anteriormente, né? Ela surge através do ectoderme, endoderme e mesoderme, tá? Que são os 3 folhetos embrionários que vai dar início ao segmento corporal desse animal. Bom, vamos ter o aparecimento de um vaso dorsal e de um vaso ventral, tá? Esses vasos vão ajudar na formação da cavidade do coração, tá? E também no sistema circulatório. Vamos ter o celoma. O celoma é aquela cavidade que eu falei anteriormente, né? Não é uma novidade para nós. Por quê? O celoma ele aparece anteriormente, a gente tinha aqueles pseudoceloma, né? Que é um início de uma cavidade ao qual vai aconchegar as vísceras do animal e fornecer uma proteção. Porém, aqui já é o celoma, já completo, né? Já formado, bem estruturado. Bom, o celoma ele é uma cavidade onde vai ter líquido, né, que vai fornecer a esse animal uma maior proteção nas suas vísceras. Vamos ter a formação do intestino, temos o septo, né? O septo ele vai ajudar na divisão entre os segmentos, tá? Lembra que o corpo dos anélidas, os representantes do filo anélida, ele tem como característica essas divisões, né, desses segmentos. Então, por isso que eles são metaméricos. Bom, vamos ter também, né, o aparecimento do músculo longitudinal, que é muito importante nesses animais, porque mais para frente vocês vão ver como que acontece a locomoção e o músculo longitudinal está dentro desse processo, tá? Ele que ajuda nesse processo. Temos a formação do intestino e também temos o frígio, né? Que é utilizado na excreta do animal também. Esse animal ele vai apresentar também uma glândula mucosa que vai ajudar na sua locomoção, tá? Então, quando ele for se locomover, essa glândula, né? Como se fosse lá nos moluscos, faz a secreção de substância que ajuda ele a se locomover pelo chão, tá? Pelo ambiente terrestre. Bom, na sustentação desse animal, as estruturas, né, que são responsáveis por essa sustentação é a cavidade interna que é preenchida por um líquido celomado, tá? O líquido chamado celoma. O celoma ele é a cavidade, dentro dessa cavidade vamos ter ele preenchido por um líquido, tá? E esse líquido ele fornece a esse animal, tá? Um esqueleto hidrostático, tá? Onde hidro a gente lembra de água, e então a gente vai ter água dentro dessa cavidade que vai fornecer uma rigidez ao corpo, né? E também vai ajudar na sua locomoção. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Teremos os músculos longitudinais, tá? Esses músculos longitudinais e os músculos circulares também vão fornecer essa rigidez ao corpo do animal também. Bom, na locomoção, como eu havia dito anteriormente, a cavidade do celoma e o líquido do celoma, né, o líquido do celoma, vai estar ajudando nessa locomoção, tá? Assim como o músculo circulatório e o músculo longitudinal. A partir do momento que eu tenho a contração do músculo circulatório, o músculo longitudinal ele se relaxa, tá? E eu tenho uma pressão maior na cavidade do celoma, ao mesmo tempo que as cerdas, que são essas regiões aqui, tá? Se fixa ao solo, fazendo que o animal se locomova, tá? Então, ela vai se contrair, relaxar, se contrair, relaxar.
e assim vai fazendo o seu movimento, tá? Lembrando que para que o movimento ocorra, essas cerdas têm que se fixar em alguma coisa, tá? Se colocarmos o animal em um ambiente totalmente liso, ele não vai conseguir fazer com que essas cerdas se adere, né, ao substrato, e ali ela não vai conseguir se movimentar, apenas ficar se movimentando, né, mexendo o corpo sem sair do lugar. Podemos também, em algumas espécies, ter o movimento em forma de S, que aí utiliza basicamente o controle do líquido do celoma, tá? O líquido do celoma e também os músculos para fazer esse tipo de movimentação. Bom, de acordo com o sistema circulatório desse animal, vamos ter o aparecimento de estruturas, né, que vão denominar-se de corações laterais. Vamos ter vasos longitudinais ventral e também vamos ter o longitudinal dorsal, que havíamos visto anteriormente quando falamos da cavidade do manto. Esse sistema circulatório é fechado, ou seja, o líquido não irá extravasar para nenhuma cavidade e logo ele vai ficar circulando pelo corpo do animal, tá? Vamos ter o aparecimento de capilares, que vai ajudar na difusão de oxigênio na pele desse animal, tá? Pessoal, a respiração desses animais pode ocorrer de forma cutânea, né? Quando falamos cutânea, é pela pele. Algumas espécies aquáticas, né, possuem brânquias e outras vão utilizar a estrutura chamada parapódios, tá? Que é praticamente parecido com tentáculos, tá? Que ajuda tanto na captura de alimentos quanto na trocas gasosas também. Geralmente é encontrado em indivíduos desse filo, né, do filo Annelida, que estão sésseis, tá? Aderidos a algum tipo de substrato. Vamos ter também o aparecimento de estruturas, né, que fornece coloração ao líquido. No caso aqui temos uma proteína que ajuda, né, duas proteínas que vão ajudar a carregar o oxigênio até os tecidos do animal. Temos aí proteínas que irá ajudar a levar o oxigênio até os tecidos, tá? Clorocruorina, que vai estar ajudando, e a hemoglobina, tá? Bom, como eu havia dito, a troca gasosa em animais terrestres irá acontecer a nível de respiração cutânea. Então, a difusão do oxigênio vai ocorrer a nível da pele do animal, ali passa para os vasos, né? Dos vasos, assim que o oxigênio entra na corrente sanguínea, ele vai estar aderindo à hemoglobina e assim vai ser levado até a região dos tecidos, tá? E lá ocorre a troca gasosa, O2 e CO2. Bom, a nutrição desses animais, alguns desses animais são animais dentritívoros, no caso são animais que se alimentam de resto orgânico, né? Outros têm a função de ectoparasitas, que se alimentam fora do corpo do seu hospedeiro. Um exemplo disso é a sanguessuga, que também faz o papel de hematófago, que utiliza o sangue para se alimentar, e tem um papel de parasita também, né? Bom, eles já possuem um sistema digestório completo. Temos uma estrutura, né, que denominamos de papo, que vai servir para reserva, né, onde o animal vai conseguir deixar uma reserva ali. Temos a moela, que vai ser utilizado para fazer triturar, né? E temos o seco intestinal, que pode ser tanto anterior quanto posterior. Aqui temos exemplo, temos a região da boca, faringe, da faringe vamos ter a moela. E aqui vai ter a região do intestino seco, a região do ânus, tá? Então, essa é a estrutura do animal, né?
e a sua parte nutricional. Sistema excretor. No sistema excretor do filamélida, vamos estar verificando em alguns metanefrídeos ou nefrídeos, tá? Dependendo de qual espécie estamos falando. Nos poliquetas vão apresentar protonefrídeos. Ambas estruturas funcionam para ajudar na osmorregulação desse animal, tá? Então, quando ele tem alguma substância que não será utilizada, não será aproveitada, tá? E quer se livrar dela, ele vai ter um nefrídeo que faz esse processo de filtrar, né? Essa substância e depois ele despeja essa substância para fora, ele joga essa substância para fora, tá? Isso ajuda na osmorregulação do animal. Com relação à reprodução, vamos ter indivíduos tanto dioico quanto monóicos, tá? Esses indivíduos monóicos serão aqueles indivíduos hermafroditas que possuem o sexo tanto gametas masculino quanto gametas feminino no mesmo indivíduo, e dioico, que são de sexos separados, tá? Quando são de sexo separado, esses indivíduos apresentarão espermoteca e depois vão fazer um processo de reprodução sexuada, onde vai ter a troca de gametas, tá? Ali nas trocas de gametas, depois tem no animal essa parte de liberação dos ovos depois de fecundado, e isso gera uma variabilidade genética dentro dessa determinada espécie, tá? Fecundação pode ser cruzada ou desenvolvimento indireto. Tá? O desenvolvimento indireto geralmente é em oligoquetas e irudíneos, e o direto é em poliquetas, que no caso é as famosas minhocas, né? O grupo das minhocas. Entre outros, tem outros representantes também bastante conhecidos. Vamos estudar então um pouco as classificações, né? A classe oligoqueta apresentam poucas cerdas. Oligo quer dizer pouco, né? Pouco de poucas cerdas. E queta quer dizer cerdas, então poucas cerdas, tá? Esses animais eles podem ser encontrados tanto em ambiente de água doce ou de água marítima. E também temos a presença em solo úmidos, tá? Alguns representantes em solo úmidos temos as minhocas e temos também o miocossu. Bom, o miocossu até então estava na lista de animais que provavelmente seria extinto, tá? Devido ao seu tamanho, né? Um animal que pode chegar até 1 metro ou mais. Eles eram bastante usados como isca, então por isso a sua preda, né? A procura por esses animais era bastante. Então, isso daí colocou eles na lista de animais que possivelmente seriam extintos, tá? Temos os animais que vivem dentro d'água também, que são representantes desse grupo também. Bom, a classe poliqueta constitui-se da maioria dos animais como animais marinhos, seja ele de água salgada ou também animais de água doce, né, rios e lagos, e são raramente avistados em ambiente terrestre, tá? Procurei na literatura algum representante, eu não consegui visualizar. Então, eu pressuponho que essa informação de raramente em ambiente terrestre pode ser até que não exista, né? Porque se fala raramente em ambiente terrestre, pressupõe-se que tem uma espécie ali intermediária que em algum processo evolutivo está passando da água, do ambiente aquático, para o ambiente terrestre, né? Então, procurei, eu ainda não encontrei. Porém, eu trago essa informação para vocês, tá? Bom, vamos ter o aparecimento de par de apêndice. Quando a gente fala poliqueta, o poli quer dizer muitas, né? E o queta, como a gente viu anteriormente, é as cerdas, né? Então, são animais de muitas cerdas. Temos poliquetas que são móveis, nadantes, que ficam errantes, né? Não têm um local próprio e ficam ali no ambiente se locomovendo de forma nadando, tá?
Temos poliquetas também que ficam aderidas ao substrato, ou seja, ficam aderidas a um substrato ali, e ali eles constituem a sua vida e o seu ciclo de vida. Esses animais que são sésseis constroem tubos ao redor do seu corpo para que fiquem ali aderidos e tenham uma maior proteção. E possui os tentáculos, que no caso são os apêndices, tá? Bom, aqui temos a imagem, né, mostrando os representantes dessa classe, né? Então, essa classe ela é denominada praticamente por animais móveis e animais sésseis, tá? A sua coloração é uma coloração bem forte, né? E deixa esse grupo muito bonito. A classe Hirudinea é a última que iremos estar falando agora. Os hirudíneos apresentam essa característica sendo tanto de água doce. Também temos o aparecimento em ambientes marinhos e também ambientes terrestres úmidos, tá? Ou seja, esses animais conseguem sobreviver fora do ambiente aquático e em ambiente terrestre úmido, tá? Vamos ter o aparecimento de duas ventosas, uma ventosa na parte posterior e uma ventosa na parte anterior, tá? Eles não vão apresentar nenhum tipo de cerda. Cerda é aquela segmentação no corpo do animal, tá? Bom, a parte sensorial, temos o aparecimento de olhos já nesse grupo, né? Como havíamos visto na parte de sistema neuronal desses animais, né? Dos gânglios nervosos. Bom, teremos o aparecimento de uma substância analgésica denominada de hirudínia, que será secretada pela sanguessuga ao fazer o processo de ectoparasita, tá? Que vai ficar do lado de fora do corpo do animal. O animal não vai sentir a presença desse animal que vai ficar ali se nutrindo. Ele se nutriu, a partir do momento que ele está cheio, né, que ele já se nutriu do animal, ele solta e volta para o seu ciclo de vida, né, depois que ele se nutrir. Outra coisa também é com relação ao seu movimento. O movimento, como vemos aqui nessa imagem abaixo, é um movimento de palmo, né? Temos duas ventosas, uma ventosa posterior e uma ventosa anterior. A partir do momento que a ventosa posterior está aderida ao substrato, vai ter um dobramento, né, do corpo do animal, uma envergação. Esse animal irá aderir à ventosa anterior. Depois de aderido, ficará nessa forma, tá? Depois dessa forma, o animal irá soltar a ventosa anterior. E repete o ciclo novamente, tá? Temos aqui algumas imagens desse grupo, né, do representante desse grupo, a forma que ele faz, tá? Ele com a sua ventosa, que é a parte onde ele utiliza para se fixar no substrato, que essa ventosa, eu esqueci de mencionar, aqui não tem nenhuma imagem, porém, essa ventosa, se você pesquisar a imagem dela, ela assimila pequenos dentes, tá? Que irá fixar nesse substrato ou na pele do animal, tá? Mas devido à substância hirudina, o animal não vai sentir dor, porque ela faz o papel de um analgésico. Ele anestesia aquele local onde ele vai aderir. Temos duas espécies mais conhecidas, Hirundo verbana e Hirundo medicinalis, tá? Cada uma com cerca de 1 centímetro na sua fase adulta. Assim que começa a se nutrir, esse animal pode aumentar o tamanho corporal, tá? Bom, a importância ecológica desses animais, né? Muitos desses animais possuem importância ecológica, como no caso, né? Temos as minhocas que têm um papel de vermicompostagem, que utiliza, né, o micro-organismo no solo para fazer o adubo. Ele vai fazer a liberação de humus, que no caso não é nada mais, nada menos que após a sua refeição, né?
e toda a digestão do animal tem a liberação da terra que foi consumida junto. Então, essa terra que será liberada é uma terra muito fértil, porque além da terra vai junto compostos orgânicos, tá? Seja ele nitrogênio, é, e outros metais que são absorvidos, tá? Fora isso, as minhocas ela têm o papel de fazer galerias. Essas galerias aumentam a circulação de oxigênio no solo, tá? Então, onde temos a presença de minhocas ali, mostra que aquele solo ele é um solo bem fértil, tá? Então, elas também podem ser consideradas como bioindicadores de qualidade daquele ambiente. Ou seja, se aparece minhoca nesse ambiente, eu tenho um ambiente que está parcialmente preservado, tá? Aqui do lado eu tenho uma imagem de humus de minhoca, né? Já existem produtores de minhoca para fazer a coleta desse material. Levando em consideração também que a minhoca também já foi utilizado e ainda é utilizado em outras áreas econômicas, tá? Bom, a importância econômica. A importância econômica desse filo, né, do filo Annelida, traz alguns representantes, no caso vamos estar falando novamente das minhocas, tá? Que são empregadas na alimentação animal e humana. Existem pratos orientais à base de minhoca também, tá? E também as minhocas podem ser utilizadas como isca de peixe. Bom, como eu havia dito anteriormente, o minhocossu ele foi um exemplo de animais que entrou, né, à lista de extinção. Por quê? Devido à sua grande procura, né, um animal que é grande e que é utilizado para pesca. Então, o minhocossu ele entrou nessa lista. Atualmente no mercado já temos iscas artificiais. Eu não sei te falar se essa isca ela é boa igual às minhocas, né? Porque ela não vai ter uma movimentação que atrai os peixes na maioria das vezes. É a movimentação da minhoca que tem que ser colocada viva no anzol, né? E temos iscas artificiais já para suprir essa necessidade. Por quê? Porque se eu utilizar apenas minhoca para fazer esse processo, né? Utilizar para fazer a coleta de peixe apenas isca viva, vai chegar um momento que essas iscas irão acabar, porque a demanda será muito maior, né? Então a procura é muito maior por esses animais do que o ciclo de vida dele mesmo, né? Que é a reprodução. A reprodução in vitro, né? Assistida desses animais é bem difícil de acontecer. Acontece mais na natureza, né? Quando não tem a presença de alguém visualizando isso. Bom, aqui traz informação falando que a carne é a proteína quase pura, né? Que esses animais contêm bastante proteína. É bastante utilizado para alimentar aves de todas as espécies. Para rãs, em alguns criatórios também, tem pessoas que criam rãs e peixe também. E como dito anteriormente, já na culinária asiática, né, oriental, temos a utilização pelo homem também dessas espécies, né? Bom, a importância médica, medicinal do filo Annelida e seus representantes. No, os orientais, no caso, o, os orientais utilizavam as minhocas em forma de chá para estar melhorando, né, algumas patologias que apareciam naquela época, de forma empírica, tá? Quando eu falo empírico, é que não tem um consenso científico ali, um estudo por trás disso, tá? Então, eles tiveram um conhecimento passado de geração em geração e iam utilizando, porventura, acontecia uma melhora e aquele conhecimento foi passado para frente sem uma comprovação científica disso, tá? Então, eles faziam chá contra asma, bronquite e hipertensão. Bom, na prática médica, a utilização de sanguessuga como agente indutores, tá? De sangramento ocorreu desde 180 anos antes de Cristo, tá?
Então, atualmente, as sanguessugas ainda são utilizadas para alguns procedimentos médicos, igual quando temos o enxerto de pele ou implante, tá? Em alguns casos é necessário a utilização desses animais para ajudar a voltar à circulação. Lembra que esses animais, eles produzem aquela substância erudina que tem como função tanto a questão analgésica de anestesia, né, como também a função anticoagulante, que impede que o sangue, né, coagule ali naquele local. Então, logo, o sangue vai ter uma fluidez maior e vai ajudar a circulação do sangue, tá? Então é isso, pessoal. A nossa aula é essa. Eu agradeço por você ter assistido até o presente momento. Vai até a nossa sala no ambiente virtual. Antes de iniciar a nossa atividade, leia o que está escrito lá nos comentários da atividade, do modo que deve ser feita essa atividade. A devolução deve acontecer ainda nessa aula ou no fim dessa aula, pelo e-mail, né, que está aí no Google Sala de Aula, ou se não, pelo próprio Google Sala de Aula, anexado nos comentários da própria atividade. Eu agradeço a sua participação, tenha um ótimo dia e uma boa tarde de estudo para você.